Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje vamos continuar estudando os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 9, que nos diz: Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Queridos, voltando aqui então, no livro de Atos, capítulo 15, é o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, para resolver a questão. Os gentios, os povos, as nações que creem em Cristo precisam guardar a antiga aliança. Estamos iniciando aqui o primeiro veredito, o veredito do apóstolo Pedro, que ele narra o que aconteceu quando ele pregou aos gentios, que Deus não fez distinção alguma entre os judeus e eles gentios. Não fez distinção nenhuma. Derramou o Espírito Santo antes nos judeus, que guardavam a lei, e derramou o Espírito Santo sobre os gentios, que não guardavam a lei, não guardavam o sábado, não eram circuncidados, não guardavam os 613 mitzvot, né, os comandos da lei de Moisés. Por quê? Porque Deus purificou tanto a judeus quanto os gentios, purificou os corações pela fé. Por quê, queridos? O que nos purifica? O que nos leva ao perdão? Nos leva, isso nos é dado pelo sangue de Cristo. Ela em Hebreus 9 nos diz: se o sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, né, que são os rituais da antiga aliança, os sacrifícios dos animais, etc., para conceder perdão de pecados, ele diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servides ao Deus vivo. Então, se no Antigo Testamento tinha o sangue de bodes e touros para ali purificar a consciência das pessoas, etc., querido, a gente está falando do sangue de Cristo, do Deus eterno, o sangue do Deus eterno. Ele não nos purificará? Precisa do quê? Do sangue de Cristo mais o quê? Porque se a gente falar que não basta o sangue de Cristo, não basta o sangue de Deus, como assim? A gente tem noção do que a gente está dizendo? Não basta o sangue de Cristo, a gente precisa do sangue de Cristo e guardar o sábado. Ah, porque o sangue de Cristo não basta. Para ser salvo, não basta o sangue do próprio Deus. A morte do Deus encarnado em uma cruz. Não basta. Precisa do sangue de Cristo mais alguma coisa. Isso, queridos, é praticamente uma blasfêmia. Porque não estamos falando nem de Cristo, estamos falando do sangue dele, da dor, do sofrimento, da entrega, do martírio dele para nos conceder total perdão de pecados, total purificação. E a gente precisa de alguma outra coisa? Não, né? E comparar qualquer ritual, mandamento, aliança com o sangue de Cristo é absurdo. Então, o sacrifício de Cristo fez de todo e qualquer outro ritual desnecessário, algo apenas simbólico. E isso foi feito pelo próprio Deus, porque ele estabeleceu agora a circuncisão, não na carne do corpo humano, mas uma circuncisão no coração. A circuncisão anterior era um símbolo do que Deus queria fazer no coração humano. E Deus fez isso purificando pelo sangue de Cristo. E tudo isso, queridos, é ilustrado e narrado em diversos versos das Escrituras, que eu quero ler alguns aqui para vocês, por isso é a continuação do estudo aqui nesse verso. Primeira coisa, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando convocado por Deus em sonho para ir pregar aos gentios, ele falou: não, eu não me misturo, numa visão, né, comer uma comida considerada impura, ali no Antigo Testamento, e o apóstolo Pedro recusa e fala: não, Deus, eu não vou comer nada impuro, jamais nada impuro entrou na minha boca. E aí Deus fala ao apóstolo Pedro: não chames tu impuro ao que Deus purificou. E é o que Deus queria ilustrar isso. Deus não estava falando meramente de comida, estava falando que não era para chamar impuro o que Deus purificou, que Deus purificaria os gentios. Então, o judeu não tinha mais direito de chamar de impuro, que era assim que consideravam os gentios, de impuro, de sujo os gentios. Não, porque não podemos chamar impuro ao que Deus purificou.
Depois o apóstolo Pedro explica isso lá em Atos 10, 28. Ele diz: vocês bem sabem que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Por quê? Porque Deus estava limpando a humanidade pelo sangue de Cristo. Essa é a purificação que Deus faz sobre todos nós. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo também, de novo, ele sempre tratando desse tema, porque era um tema muito sensível, né? Estamos falando da aliança de Moisés, né? A aliança do Antigo Testamento, a aliança judaica. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo diz, no verso 29, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, o qual justificará a circuncisão, ou seja, os circuncisos, pela fé, e mediante a fé os incircuncisos. Então Deus justifica os judeus pela fé e justifica os não-judeus também pela fé. Porque é o mesmo Deus de todos, que faz a mesma obra em todos. Em Romanos 4, ele diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé que ele teve, sendo ainda incircunciso. Então veja só, o que ele narra ali em Romanos 4, em Romanos 5 também, que Abraão, ele era incircunciso. Ele não tinha circuncisão, não tinha, também nem tinha a lei de Moisés. E ele, pela fé, o texto diz que Deus o considerou justo pela fé, antes da circuncisão. A circuncisão foi só um símbolo para mostrar a fé que ele já tinha. Então ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé que ele teve sendo ainda incircunciso, porque para que ele fosse o pai de todos os que creem, por isso que ele é o pai da fé, o pai de todos os que creem, embora não sejam circuncidados, a fim de que a justiça também lhe seja imputada, e pai dos circuncisos. O apóstolo Paulo mostra que Abraão foi o pai tanto dos circuncisos, que vieram depois da circuncisão, como dos incircuncisos, porque Abraão, quando ele creu, e isso lhe foi creditado para a justiça, quando ele fez isso, ele ainda era incircunciso. O pai da fé, ele era incircunciso, não tinha a lei de Moisés, e o texto diz que a ele foi creditado como justiça. Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Então ele foi salvo também pela fé, ainda incircunciso. A circuncisão foi só o símbolo para marcar o que ele havia feito. Lá em Romanos 10, o apóstolo Paulo, também mostrando tudo isso, ele diz: porque a Escritura diz: quem nele crer não será envergonhado, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quem é que vai ser salvo? Quem guarda o sábado, quem é circunciso, quem. Não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é Deus de todos, o Senhor de todos. Lá em 1 Coríntios 7, veja como esse tema é tratado em diversos versos, em diversos livros das Escrituras. Lá em 1 Coríntios 7, 18, o apóstolo Paulo diz: foi chamado alguém estando circuncidado? Permaneça assim. Foi alguém chamado na incircuncisão? Não se circuncide. Então, se uma pessoa lá é um judeu ou é de algum movimento aí cristão que guarda o sábado, você gosta de guardar o sábado? Guarda o sábado, continua assim, permaneça assim. Agora foi chamado na incircuncisão ou sem guardar o sábado, continue assim, porque não é isso que salva. É o sangue de Cristo. É a morte de Cristo na cruz. É isso que salva. Lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma. Olha a gravidade do que ele está falando isso aqui. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Veja a profundidade do Evangelho, queridos. Veja a profundidade, que não são os rituais que importam. Eles podem ajudar, podem contribuir para quem gosta, para quem. Né, essa simbologia, tudo isso pode facilitar um ou outro grupo. Mas não é isso que tem um real valor, e sim a fé
seja, que crê em Deus, que invoca a Deus, que vai até Deus, e uma fé que atua, não é uma fé morta. A fé que atua pelo amor. Essa é a motivação, esse é o coração transformado, pelo amor. A fé que atua pelo ódio, como muitas vezes a gente vê, em diversos capítulos de todas as religiões, morta. A fé que não atua, morta. A fé que atua pelo ódio, morta. A fé que atua pela perseguição, pelo, pelo preconceito, que atua de qualquer outra forma que não seja o amor, morta. O que vale é a fé que atua pelo amor. Lá em Efésios 2, concluindo aqui esse verso, né, e esse estudo de hoje, em Efésios 2, um trecho que o apóstolo Paulo lida bastante com esse tema, ele diz: Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual, de ambos os povos, né, judeus e gentios, fez um só, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, que inimizade é essa? Ele desfez, então olha só, na carne dele, no corpo de Cristo, morto lá na cruz, o que ele fez? Ele desfez a inimizade entre esses povos, certo? Entre judeus e gentios. Desfez. Ele desfez a inimizade, isto é, vamos ver o que ele desfez. Está explicando, desfez a inimizade. Isto é, ele desfez, olha só, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Então não é toda essa ritualística judaica, todos esses mandamentos que separavam os povos, né, faziam os judeus se sentirem superiores, se sentirem puros e os outros impuros, né, uma certa arrogância, uma certa soberba, uma certa distinção, uma separação. Deus quebra essa separação, desfaz essa separação, que é marcada por uma suposta salvação pela lei de mandamentos contidos em ordenanças. Ele fez isso para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz. Pela cruz, reconciliou ambos com Deus. Reconciliou ambos. Como? Pela cruz. Com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto, seja, gentios e judeus. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, como é que temos acesso ao Pai? Por leis, por alianças? Não, por Ele. É sempre através de Cristo. É sempre Cristo, a solução de Deus para tudo, para toda sabedoria, todo princípio, toda dificuldade, é Cristo. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E, na verdade, para concluir agora sim, Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz: em Cristo não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. É Cristo a resposta de Deus para toda questão, para toda regra, para todo mandamento, para todo ritual, para todo propósito, para toda vontade de Deus, para tudo. Tudo que você questionar ou pensar, resposta para o pecado humano, para a culpa humana, para a eternidade. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. De Jesus Cristo é a resposta para tudo. Como Deus é? Cristo. Como Deus pensa? Cristo. Qual a solução para a culpa humana, para o pecado humano, para a maldade humana, para a mortalidade humana? Cristo. É Jesus a resposta. Sempre foi. Desde o Antigo Testamento, que era prometido, eu enviarei a resposta, eu enviarei o Salvador, eu enviarei o meu ungido. Veio Cristo, ele é a resposta, ele é a aliança, ele é que nós devemos imitar, sermos como ele, porque antes era a sombra, a realidade, porém, estava em Cristo. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do